E eu quero começar essa ministração trazendo esse entendimento no Espírito. A terra foi escolhida por Deus, e escolhida para ser habitação do homem, dos seres humanos. Um projeto extraordinário de glória, de majestade, de liderança, de capacidade de promover a glória de Deus, projetado pelo único Deus todo-poderoso e verdadeiro, Ele que criou, Ele que exaltou seu nome através da criação do homem. Em alguns versículos nós vamos tocar sobre a grandiosidade de um Deus que cria, que fala, que instrui, que move o coração do homem e que dá sabedoria no caminho para exercer todo o poder que Ele mesmo concedeu ao homem. É dele a glória, a honra, o poder, é dele o projeto, a missão, e a única maravilha da nossa vida é glorificá-lo. A única coisa que temos a fazer diante da sua grandeza é nos prostrarmos e o adorarmos. Levante suas mãos e o adore. I am the low and the soul. Take a city all and bless. Levante suas mãos, porque Ele te criou para isso. Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, que fomos feitos para sermos o louvor da sua glória. Fomos feitos para ser a exaltação de Deus na terra. Nós vamos ver que Deus nos criou para isso. Há uma missão, glorificá-lo. Diga, eu estou aqui para glorificá-lo. E o que está acontecendo é um processo de retorno ao plano original, porque foi necessário uma nova criação, porque a escolha do homem foi má, foi ruim. Deus não criou o homem como um robô autômato. Deus não é manipulador. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que espera uma resposta de amor daqueles que Ele criou. Diga, eu estou aqui para responder em amor ao Deus que me criou. A grandiosidade da igreja é descobrir o propósito pela qual ela está na terra. Uma vez descoberto o propósito, não haverá impossíveis na nossa caminhada. Ninguém vai nos forçar. Ninguém vai estar nos movendo a fazer algo daquilo que nosso coração já entende, já compreende. Diga, no meu coração habita o Espírito Santo. Diga, Deus me queima, me incendeia. Você pode se sentar, ministério de louvor e adoração. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ao falarmos do Deus que cria, do Deus que forma a terra e coloca o homem com um propósito, não podemos deixar, eu creio que vão lançar a revista atualizada Gênesis 1:1. Você pode lançar aí. Gênesis 1:1. Vamos tocar rapidamente sobre a primeira criação. Deus cria o homem e o capacita para ser o grande líder sobre a terra. O homem foi criado para organizar, prover, cuidar, exaltar o seu Deus através de atos de bondade e de justiça. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Duas palavras, aliás 3, usadas do hebraico, definem a profundidade dessa criação. A primeira, no princípio, a origem, beriste, fala de um lugar aprazível, um lugar perfeito, um lugar criado preciosamente para receber o homem que Deus iria criar.
no princípio, beriste. Segunda palavra é criou, que vem de criar a partir do que não existe, bará. E Elohim, que é o Deus Supremo. Diga, Ele é o Deus Supremo. Não há outro Deus além dele, não há nada semelhante a ele. O Deus Supremo cria a terra e coloca o homem num jardim de deleite, o jardim do Éden. O texto de Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 9, vai nos trazer uma tradução perfeita a respeito do propósito, da missão e da direção do homem na terra segundo o coração de Deus. Em Gênesis 2:7, nós olhamos o texto dizendo, formou. Essa palavra vem de criar, só que ele cria a partir do que já existe. Quando você vê Gênesis 1:1, e no 2 e no 3, você vê o Espírito Santo se movendo na terra e Deus passa a falar. Diga, Deus fala. A palavra que Deus libera do seu coração sai com poder, sai com autoridade para criar, para estabelecer coisas. Diga, quando Deus fala, Ele cria, Ele estabelece. A sua palavra é uma semente que contém poder para estabelecer, para criar, para gerar as coisas que Ele mesmo, no seu coração, idealizou. Porque Ele é o projetista, Ele é o grande idealizador da história humana. Tudo o que está acontecendo aqui não é obra do acaso. Essa grande sala de aula chamada Eclésia, igreja, da qual Jesus em Mateus 16:18 faz a narrativa a Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, eu estabeleço a minha igreja. Ou seja, é o próprio Deus quem estabelece a nossa vida, é Ele mesmo que nos chama, é Ele mesmo que nos incendeia, é Ele mesmo que nos instrui, é Ele mesmo que nos move com o propósito de glorificá-lo. Diga glória a Deus por isso. Deus forma o homem do pó da terra. Já existia, Ele sopra fôlego de vida, o homem passa a ser uma alma vivente. No versículo 9 de Gênesis 2:9, nós vemos Deus se movendo, trazendo ao homem o propósito da sua existência e de como o homem se moveria na terra. O texto diz que do solo o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis, e à vista e boas para alimento. Versículo 10. E também a árvore da vida, diga, no meio do jardim. A árvore da vida tem um símbolo do próprio Cristo, do próprio Filho, a palavra, o verbo, aquele que fala, aquele que produz vida, é Jesus o verbo. Ali no meio daquele jardim, a palavra viva incendiava aquele jardim, alimentava aquele jardim. O homem, então, ao andar pelo jardim do Éden, tinha no centro do jardim a palavra. Diga para quem está do seu lado, a palavra de Deus é o centro da nossa vida. Aleluia! Ao olhar para o centro do jardim, de qualquer lugar que o homem olhasse, a palavra, o verbo, o Filho, o estava guiando, alimentando, instruindo. E o texto diz que essa árvore da vida, no meio do jardim, ela produzia, ela estabelecia, ela guiava, ela instruía o homem. O plano original de Deus foi esse: o homem andaria na terra alimentado, instruído, guiado, influenciado, instruído
pelo poder de sua palavra. Por isso que quando nós falamos de rema, a palavra viva, a palavra que se move, a palavra inspirada, ela não é uma letra, ela é vida em movimento. A palavra de Deus é o próprio Deus falando e se movendo no coração do que crê. Quando falamos a palavra de Deus, estamos nos movendo naquilo que Deus nos chamou para sermos. Quando o homem foi criado, ele foi criado para caminhar assim. Mas Deus disse, existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não comerá, se você comer, você morrerá. Ele estabeleceu um lugar de obediência, um ponto referencial, onde o homem, então, experimentaria o seu livre arbítrio, a sua capacidade de glorificar a Deus e ficar com a sua mensagem e não com qualquer outra mensagem. Quando Deus criou o homem, Ele criou com a habilidade de pensar, habilidade de criar, habilidade de liderar, habilidade de administrar. O homem não é criado para ser um boneco nas mãos de Deus. Deus não cria bonecos para manipular. Deus cria seres humanos para amar, desenvolver, capacitar, instruir e promover. Tudo que Deus se envolve, promove. Não é assim, pastorzão? Tudo em que Deus está envolvido, a promoção, a direção. Aleluia! Sabe por que está havendo promoção na sua igreja? Sabe por que sua igreja está em movimento? Porque ela está se movendo segundo Deus, não segundo homens. Ela está sendo guiada pela palavra. A criação de Deus foi feita, então o homem era perfeito, mas ele necessitava da árvore da vida, da instrução da palavra. Então, quando nós falamos na instrução de Deus, nós falamos num Deus que fala. Em Gênesis você vai ver, lá no versículo 3, Gênesis 1:3, Deus começando a falar. Diga, Deus fala. Deus diz, disse Deus, diga, se Ele disse, tudo que Ele diz está carregado de um movimento de criação. Ele é o Deus da criação e quando Ele fala, tudo aquilo que Ele é, representa como Criador, se move enquanto Ele fala. Uau! Diga quem está do seu lado. Quando eu falo a palavra de Deus, eu estou me movendo igual a Deus. Aleluia! Eu estou semelhante a Deus. Eu estou firmado em Deus. Eu estou inspirado por Deus. Por isso, quando nos movemos na palavra de Deus, estamos crescendo e nos aperfeiçoando naquilo que Ele nos criou para ser. Essa criação perfeita, extraordinária, foi tocada por uma má escolha. Nós olhamos Gênesis 3 e vemos uma outra mensagem entrar no jardim, penetrar no ambiente da luz, penetrar no ambiente da glória. Um ser que havia caído, o diabo, Satanás, ele veio e influenciou a mulher e depois o homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto diz que Deus ordenou, diga, Deus ordenou. Que Deus ordenou o homem que ele fosse obediente, que aquela experiência não seria boa, ele morreria. E o texto de Gênesis 3, demonstra em Gênesis 3, versículo 8 e 9, abre lá por favor, mídia, Gênesis 3, 8 e 9, ele diz, quando eles ouviram a voz do Senhor, ora, Deus falava ao homem, o texto diz que Deus vinha na viração do dia, estamos falando de realidade da nova criação, mas como entender
Por que precisamos ser recriados se não houvesse a queda? Só houve a necessidade de recriação porque o homem caiu em uma péssima escolha. O que me leva a um ponto importante dessa instrução divina. Deus fala, diga, Deus fala. Essa é uma coluna extraordinária de sua pedagogia, de sua instrução. É Deus o grande instrutor da história humana. Ele fala a homens, ele se revela ao coração de homens, ele instrui coração de homens. Você já ouviu Deus falar com você? Ele continua falando nessa noite. E vai continuar falando, porque Ele é um Deus que se expressa pelo seu poder da sua palavra. O texto então diz que quando eles andavam no jardim, na viração do dia, havia uma instrução de Deus diariamente. Eu digo que foi a primeira sala de aula. Tinha Adão e Eva como aluno 01 e 02. Essa era a primeira sala de aula. Deus vinha face a face, olho a olho, instruir o homem. Ora, o homem era perfeito, estava cheio de glória, mas Deus o instruía e permanecia instruindo, porque diga, Ele é o Criador. A criatura nunca será maior do que o Criador, querido. Ele é o Deus de toda excelência, de toda glória, de toda sabedoria. Nós nunca vamos saber como Deus, mas nós nos tornamos semelhantes a Ele, pelo seu Espírito que Ele nos deu, pelo sangue da nova aliança. A recriação veio em face da má escolha do homem. E perceba que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra diz que morte espiritual, não é? O pecado, e o que é o pecado? Diga, desvio de rota. Pecado é desviar-se de rota original. Qual era a rota original? O homem viver alimentado por Deus, instruído por Deus, movido por Deus, cheio de Deus, alimentado por Deus e glorificando a Deus. Essa era a direção pela qual Deus criou o homem. Porque estamos vivendo o caos na humanidade, porque os homens não se entendem, porque fora da vontade de Deus não há felicidade humana. É impossível o homem ser feliz fora da vontade de Deus. A palavra é a sua vontade para a nossa vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas eles ouviam a voz do Senhor, era agradável, era perfeita. Quando você ouve agora, nessa noite, um louvor, e você vê um pregador abrindo as Escrituras, o que é que vem ao teu coração? O que é que vem à tua alma? Prazer, alegria, você está prazeroso, você tem prazer de estar aqui? Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Por quê? Porque um dia Deus decidiu, após o pecado, após a queda do homem, que Ele recriaria o espírito do homem. O homem se perdeu numa má escolha. Na viração do dia, a voz de Deus já não era prazerosa. O homem estava com trevas em seu espírito. Não havia mais percepção espiritual. O homem começou a tatear nas trevas e se esconde de Deus. Essa palavra que expressa exatamente como o mundo caminha, ela diz que na viração do dia eles se esconderam. Em outra tradução diz que tiveram medo, mas ele vai dizer no versículo 9 isso. Abra no versículo 9. E chamou o seu Deus ao homem e perguntou: onde você está? Em que condição espiritual você está? Eu não te deixei assim. Eu tinha comunhão contigo. Eu te criei. Eu criei a terra para ser o louvor da minha glória. Eu te instruí. Botei a árvore da vida no meio do jardim.
meu próprio filho te instruindo, te guiando. Vocês foram feitos para o meu deleite, para o prazer meu na terra. E agora vocês se escondem. Onde vocês estão? Ou seja, diga, posição espiritual. O homem perdeu a posição espiritual, a comunhão com Deus. E fora da comunhão de Deus, não há luz, só há trevas. Fora da comunhão com Deus, o Deus Criador, o Deus poderoso que nos criou, não há possibilidade de andarmos na luz. Por isso que Jesus, quando veio, disse, eu sou a luz do mundo. Diga, Ele é a luz do mundo. E em seguida ele disse, e eu trago vocês para serem luzeiros também. Agora vocês são também. Diga, eu sou um farol na terra, iluminado por Deus. Eles então ouviram a voz do Senhor, tiveram medo, e no versículo 10, diz o texto, que eles responderam, ouvimos a tua voz no jardim, então tivemos medo porque estávamos nus. Eles passaram a se olhar sexualmente com vergonha. Não havia isso no Éden, só havia glória. O homem se estabeleceria na terra como líder. Gênesis 1, 26. Abra rapidamente, mídia. Olha como o homem foi criado para ser. Disse Deus, diga, Deus está falando. Diga, quando Ele fala, há poder na sua direção. Vamos fazer o homem, façamos, plural, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos na criação do homem para ser sua imagem, conforme sua semelhança, sua cópia. O homem andaria na terra representando Deus. E o texto do versículo 27 diz, tenha ele liderança. Nunca se falou tanto no mundo sobre capacidade para liderar. Pastorzão que é homem da área de mídia, que escuta grandes oradores, eles passam tempo fazendo cursos, mergulhando, fins de semana, dias, para aprender sobre liderança. Por que tanta sede de aprender sobre liderança? Porque o homem foi criado para isso. Diga quem está do seu lado, você foi criado para liderar. Diga, para ser o líder da sua casa, o líder da sua história, o líder da sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Jesus levanta líderes, levanta homens e mulheres que têm a capacidade de dominar, de exercer influência, de estabelecer ambientes celestiais na terra. Eu quero te dizer uma coisa, onde você chega, as atmosferas espirituais mudam. Diga, eu sou filho de Deus, eu sou recriado, eu sou uma nova criação. Diga, eu estou sendo instruído, guiado, movido pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Deus. Diga, por onde eu andar, as atmosferas espirituais são transformadas, porque a unção de Deus chega aonde eu chegar. Diga isso, a unção de Deus chega aonde eu chegar. Aonde eu pisar, a influência de Deus prevalece. Ah, mas aquele ambiente de trabalho é tão difícil. Ah, aquela empresa é tão tumultuada. Ah, aquela família onde Cristo é revelado, onde Cristo é exaltado, as atmosferas de Deus se estabelecem. Aí então diz o Senhor a você nessa noite, eu te chamei para estabelecer a atmosfera do meu Espírito na tua vida. O meu Espírito quer derramar graça sobre você para estabelecer no ambiente em que você estiver aquilo que Deus já preparou para você na eternidade.
Para isso foi recriado o homem. O homem foi feito para liderar sobre aves, animais, sobre a terra. No Salmo 115, no versículo 16, o Deus Todo-Poderoso fala e esclarece isso quando ele diz: os céus são os céus de Deus, são intocáveis, não há criatura humana, não há homem, não há demônio, nem Satanás, nem principados, nem potestades que toquem, que possam arranhar, que possam desestabilizar o céu. Não há nada que desestabilize o trono de Deus. Diga: Ele está reinando, Ele está reinando, Ele está reinando. Diga: eu sirvo um Deus estável, eterno, poderoso, santo. Nada pode desestabilizar o poder de Deus. A terra está desestabilizada, está desequilibrada, está sem harmonia. Mas quando Deus entra no coração de um homem, Ele entrou no seu? Ele entrou no meu, Ele entrou no seu? Entra harmonia, entra poder, entra capacidade de liderar, entra a capacidade de promover as coisas que Deus na eternidade preparou você para ser. Diga: eu não sou mais alguém comum. Eu sou extraordinário. Eu sou extraordinário. Diga: Deus me levantou para fazer coisas extraordinárias. Porque Deus deu aos filhos dos homens autoridade. Diga: eu recebi a autoridade. É por isso que quando Paulo vai falar aos Coríntios, 2 Coríntios 5,18, ele começa a dizer que a origem de toda a criação e a recriação veio de Deus. Tudo se origina dele. Essa história de salvação, de reunir crentes, cristãos, essa história da cruz, de um sangue precioso, do cordeiro derramado, que é ovelha primeiro, mas que depois volta como um leão, é uma história de Deus. De um homem perfeito, o mais nobre, o mais notável, o extraordinário Yeshua HaMashiach. Essa história veio do coração de Deus. Paulo diz: ora, tudo provém de Deus. Diga: tudo se origina em Deus. Se tudo se origina em Deus, e Ele é onipotente, onipresente e onisciente, olha, aquilo que Ele cria ou recria, também possui essa capacidade. Aleluia. A capacidade de andar no poder de Deus. Andar em coisas excelentes. Andar promovendo coisas extraordinárias. Está sobre a igreja. Diga: eu sou igreja do Senhor. O Deus onipotente, onisciente. O Deus que é provedor por excelência, nos reconciliou com Ele. A trajetória dessa reconciliação começa com a morte de um animal. Gênesis 3:21. Deus mostra que sua justiça irá prevalecer. O homem pecou. Deus não criou o homem para perder, para viver em miséria, para viver em doença, para viver cabisbaixo, para viver doente, para viver desanimado, para viver deprimido. Deus criou o homem para prevalecer, para estabelecer a sua glória, estabelecer a sua glória, estabelecer a sua glória. Não importa a sua idade, não importa o lugar onde você está, não importa a sua cultura, não são lugares, é a sua posição diante daquilo que Ele já fez em você. Diga: eu estou em Cristo, Ele me reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Foi necessário recriar o homem. Gênesis 3:21 diz que Deus então passa
a produzir na terra o espetáculo da sua instrução, trazendo o homem de volta de novo à comunhão da sua vontade. Diga, a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável. Diga, uma vez conhecida a vontade do meu Deus e obedecida essa vontade, é impossível que as coisas não aconteçam. Diga, 3 colunas da pedagogia divina. Deus fala. Deus fala. Deus está falando com você? Diga, eu obedeço. Diga, essa é uma coluna vital, é essencial. Deus fala ao meu coração, Deus instrui meu coração, mas quem dá a resposta sou eu, quem se move sou eu, quem diz amém sou eu, quem levanta as mãos sou eu, quem vai às ruas sou eu, quem se ajoelha sou eu, quem dizima sou eu, quem se abraça a uma visão sou eu. Quem diz sim, Senhor, usa-me a mim, sou eu. Isaías 6:8. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Eu vou morrer, Deus, vai não, porque eu vou te purificar. Olha as brasas nos teus lábios, você está puro. Então Isaías fica perplexo, maravilhado. Quem está maravilhado com a unção de Deus? Quem está maravilhado com Jesus? Quem está maravilhado com o que Deus está fazendo nesse lugar? Aos 65 anos e mais de 31 anos de crente, eu permaneço maravilhado. Eu estou maravilhado por Ele ter preservado a minha vida cristã. Quantos erros cometi no caminho, no ministério, quantas cabeçadas na parede, mas nunca o vi me desamparar. Não importa, querido, você errou, cometeu algum deslize, volte para o Senhor nessa noite, erga suas mãos nessa noite, o Deus de toda a glória te restaura, te renova, renova a tua família, teu casamento, o ministério, o chamado. Ele é especialista em trazer coisas que estão mortas, trazer de volta a vida. Ele sopra a vida sobre você nessa noite. Quem crê nisso? Em Gênesis 3:21, Deus mata um animal. 3:21, lá ele diz, o Senhor faz uma vestimenta de peles e cobre o homem e a mulher. Então ele passa a instruir. Daí por diante, toda menção a vestes se revela injustiça. Deus cobriria o homem com a sua glória novamente. Deus recriaria o plano original, andar no poder do Espírito, andar falando e as coisas acontecendo, dando nome aos animais, o homem com autoridade. Então o diabo ficou alegre com aquela perda, mas Deus estabeleceu um tempo, onde todas as coisas estão agora sendo renovadas, e esse é o tempo na terra, de todas as coisas serem renovadas. Prepare-se para renovo de Deus. Prepare-se para renovo de Deus. Prepare-se para renovo de Deus. Uau! Isaías 43 diz, olha, você não percebe, está saindo a luz. Será que você não percebe? Diga ao seu irmão, será que você não percebe? Está saindo a luz. A visão de Deus é real. Diga, pode tocar nela, pode crer nela. Diga, tudo que Deus idealiza, tudo que Deus projeta, tudo que Deus comunica ao coração do homem, se ele obedecer, verá a sua glória. Quem quer ver a glória de Deus? Diga, Deus fala, eu obedeço. Diga aí a terceira coisa, vai acontecer, Ele faz. Deus fala,
Eu obedeço o pastor Wilson e ele certamente fará, certamente fará. Isaías 55, versículo 11. Abra lá na mídia, aleluia. Você está animado nessa noite? Você está feliz? Um ano que começa com palavras de justiça, de estabelecimento, de prevalecer, de reinar, de renovo. Quando o texto diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será. A palavra que sair da minha boca. A palavra que sair da minha boca não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus falou sobre palavra? Tem de fé em Deus? Tem de fé em Deus? Se você disser esse monte, levante-se, erga-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, será como você disse. Diga, há poder naquilo que sai da minha boca, porque sai de um coração recriado. 2 Coríntios 5, versículo 15, 16, 17. 2 Coríntios, capítulo 5. Ele morreu por todos. Diga, Jesus morreu por todos. Para que os que vivem... Quem está vivo hoje? Toque no seu irmão. Ele está quente. Ele não está gelado não. Não é defunto não. Está vivo. Está vivíssimo. Já está quentinho. Aleluia. Diga, só aos vivos Ele falará e exercerá o seu poder na terra. Deus usa os vivos. Que bom nós estarmos aqui. Aquela geração de Wesley, a geração de Reagan, a geração de fulano. Não, a sua geração, a sua geração, a sua geração, a nossa geração. Quem pode dar glória a Deus essa noite? Renovo do Espírito Santo sobre a nossa vida. 2025 será um ano de renovo, estabelecimento e de prevalecer sobre as trevas. O texto diz, olha, não vivam mais para si mesmos, mas todo aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus fala. Deus agiu, enviou seu filho, morreu por nós, foi à cruz, foi uma ovelha muda. Mas ao terceiro dia, não é mais ovelha muda. Ele sobe ao céu, e ao entrar no céu, as portas eternas começam a cantar. Entra o Rei da Glória, entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor de todos os exércitos. É o vencedor. É o vitorioso, é Jesus Cristo, é o leão de Judá, é aquele da qual sua mão poderosa estabelece e rege todas as nações da terra. Diga glória a Deus. Diga, Deus fala, eu obedeço, e Ele faz. O texto diz, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, esse grupo de seres humanos vai viver por Ele. Diga, seu irmão, viva por Ele. Porque uma vez, quando Jesus estava falando de alimento, de ser o pão da vida, Ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você está vivendo para você mesmo, você não está se alimentando da palavra, não está se alimentando de Jesus, não está se alimentando do Espírito. Quem se alimenta de Jesus, não vive de forma egoísta.
não vive como um soberbo, não vive preocupado com coisas desse mundo. Querido, tudo vai passar e ser derretido no fogo. Eu sou um homem próspero. Eu tenho um sapato. Eu não tenho 20 sapatos, mas eu preciso de um par para andar. Eu como em boas mesas. Não me falta nada. Eu ando de avião e às vezes não tenho um centavo na conta. Prosperidade não é o que você tem na conta, é o que Deus deu para você ser. Diga, Deus te deu prosperidade no teu espírito. Diga, tudo que você tocar vai prosperar. Diga, esse é um ano de glória, esse é um ano de coisas extraordinárias. É por isso que quando as coisas chegarem, você não vai estar feito um tolo, feito um demente, feito um babaca. Ah, que carro tão bonito. Ah, que shopping center. Querido, é o Rei da Glória, que tudo constrói, que tudo levanta. Esteja nele, ande nele, se mova nele, adore a ele, exalte a ele. É Cristo, somente ele, por ele, para ele, todas as coisas existem. Nós cantamos isso com a Ademar Campos. O Rei exaltado no céu. Quem está feliz? Texto de 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante, a ninguém posso conhecer segundo a carne. Não conheço mais você segundo a carne. Não conheço você pelo que você veste, pelo dinheiro que você tem na conta, pelo grande ministério que você tem, pela grande igreja que você está pastoreando. Não, eu conheço você segundo o Espírito. Eu amo vidas e não coisas. Não é aquilo que produzimos, porque nada que produzimos poderia acontecer se não fosse a glória, o poder e a graça dele. Diga, ninguém conheço segundo a carne. Se antes eu conhecia Cristo segundo a carne, eu conhecia como um religioso. Eu tocava em igreja, segura na mão de Deus, chorava e me abraçava com o diabo na segunda-feira. Eu servia o diabo, mas cantava canções. Eu conhecia Cristo segundo a carne, as emoções. Mas quando eu nasci do Espírito, quando Ele me recriou, conforme Paulo vai dizer, encerrando essa palavra, em 2 5,17, o cântico da recriação, que muda a história do homem, o maior milagre no universo, é um homem morto espiritualmente, viver no Espírito novamente. Diga, eu não conheço mais Cristo segundo a carne. Diga, ele não é poeta, ele não é filósofo, ele é meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, que vive. E 2 Coríntios 5,17, anuncia. Se alguém na humanidade, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Se alguém na humanidade está em Cristo, dele emana o poder, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da adoração, ele é a fonte divina que nos atrai para toda manifestação de Deus na terra e no céu. Ele é exaltado por anjos, querubins, serafins agora mesmo. Sabe o que nós vamos fazer agora ao exaltá-lo? Todo o grupo de louvor aqui. Nós vamos dizer a ele, tu és exaltado, tu és digno. Paulo diz, olha,
Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Sabe Adão? Ele escolheu pelo pecado, ele desviou-se do plano original, mas Deus proveu um plano de restauração, de recriação. Volte para mim, e eu aliviarei. Volte para mim e haverá descanso. Volte para mim e haverá paz. Eu me deito e acordo, porque estou em Cristo. Eu não me deito e me acordo, porque eu tenho dinheiro. Eu não me deito e me acordo, porque eu tenho uma posição na empresa ou na igreja. Eu me deito e acordo, eu e você, Wilson, porque estamos nele. Porque amamos a ele. Porque a sua presença extraordinária opera em nosso coração. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu gosto demais dessa abordagem de Paulo ao falar de coisas antigas. Coisas antigas. Um museu de coisas antigas. Gente vai para um museu rever uma história que se passou há muito tempo, mas que não influencia nada agora. Paulo diz: as coisas antigas passaram. Aquilo que tinha influência, aquilo que determinava a tua história, eis que Paulo está dizendo, já não tem mais poder sobre nós. Aquilo que nos influenciava, aquilo que nos retinha a caminhada, aquilo que nos deixava sem capacidade para prevalecer. Eu ia até certo lugar e não saía daquilo, havia um muro e eu não conseguia sair dali. Se alguém está em Cristo, a parede foi destruída. Não há limites para o que Deus tem para fazer por você. Não há limites, não. É só abrir o coração. Não há nada impossível para Deus. Levante-se. Não há nada que Ele não possa fazer. Se Ele fala, eu obedeço. Certamente Ele irá fazer.